a TV da família, canal 121, pela banda KU. O que é a banda KU, Fábio? São as novas parabólicas digitais, aquelas pequenininhas, tá? Que você que recebe, inclusive, o Bolsa Família, você tem direito a trocar a sua antena parabólica analógica pela digital gratuitamente. É só ir até a prefeitura e conversar lá no setor responsável. O governo, inclusive, agenda a instalação, tudo isso para você que recebe o Bolsa Família. E você que não recebe o Bolsa Família pode comprar também a sua, entra nesses sites de busca e tudo mais, vale muito a pena, viu? 1h37 desta tarde de segunda-feira, dia 13 de março de 2023, a temperatura no momento é de 24 graus, a mínima prevista para hoje de 19. Há possibilidades de temporais, pancadas de chuva a qualquer momento desta tarde e também durante a noite em cidades do estado de São Paulo e também do litoral. As informações são sempre da Clima Tempo. Vamos ao vivo em link a Piracaia conversar com meu querido amigo, irmão, empresário, Luiz Camargo. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe de produção. E boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar novamente aqui falando dos assuntos do cotidiano, com a voz do povo para o povo. Neste momento aqui em Piracaia caiu uma tempestade sem tamanho. Então, cuidado das pessoas que estão na rua, todo mundo da região aqui, o volume de chuva é muito intenso, e com fortes ventos também. Então, todo cuidado, vamos preservar nossas vidas. É isso mesmo. Luiz, a nossa produção separou algumas notícias que estão na ordem do dia para que você as comentasse. Vamos com a primeira na tela. Oscar 2023. Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo é o grande ganhador com 7 estatuetas. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi o grande vencedor do Oscar 2023, que aconteceu na noite do último domingo, ontem, dia 12. Além de ganhar como melhor filme, a produção ainda levou outras 6 estatuetas. A ficção científica venceu os prêmios de direção e roteiro original Daniel Kavan e Daniel Cherny. A atriz Michelle Yeoh, montagem, e o ator... Como é? Montagem e ator e atriz coadjuvante que Rui Gan e James LeCourts. As informações são do portal G1. E aí, Luiz, como que você vê essa estatueta, né, esse monte de estatueta? O Oscar está mudando os conceitos. E isso é a afirmação da indústria cinematográfica da Ásia. Estão numa evolução constante. Obviamente que tem muito dinheiro do governo chinês, do governo sul-coreano, outros países que estão incentivando, querendo mostrar ao mundo a sua cultura, a sua história. Mas essa estatueta, esses prêmios, é a afirmação de um novo cinema, o cinema que vem da Ásia. E aí fica por os críticos avaliar realmente a qualidade e a intensidade disso. Mas é algo novo na indústria cinematográfica. Estamos aí não conseguindo ver esse filme, mas vou procurar assisti-lo para ter uma ideia melhor do que os asiáticos estão produzindo a nível de cinema. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Comissão de Ética da Presidência cobra ex-assessores de Bolsonaro por joias. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai cobrar explicações de todos os ex-assessores diretos do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão envolvidos com o escândalo das joias presenteadas pela Arábia Saudita em 2021. A coluna apurou que um procedimento já foi aberto na CEP da última semana e ofícios com pedidos de esclarecimento serão enviados nos próximos dias. E aí, Luiz, como que você vê essa comissão pedindo uma resposta aos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Essa comissão de ética, ela está
Ela não está indo a fundo, ela devia ser mais transparente e realmente falar para o povo brasileiro o que aconteceu. Um presente de um valor enorme. Pelo que se percebe, as joias são muito pessoais, não é um presente normal, mas que foi produzido de acordo com a pessoa que ia usar. Então, o que essa comissão está fazendo? Tentando tirar algumas pessoas do foco e jogar nos assessores a culpa. Então, seria muito bonito e transparente a gente saber o que aconteceu de verdade. Que eu acredito que isso seja só a ponta do iceberg que está por vir. Agora, fica toda hora jogando uma conversa aqui, outra ali, e não fala a realidade. Parabéns ao chefe da Receita que barrou toda essa operação. Agora, a verdade tem que ser dita, tem que ser explicada à nação, à população brasileira, o que acontece nos bastidores. Como que alguém ganha um presente nesse valor todo? Como que só agora isso vem à tona? Mais de um ano depois disso tudo. Quanto tempo, quantas diligências já se houve? Quanto dinheiro já se gastou para guardar e para investigar a origem disso tudo? E até agora nada. Ainda vai emitir parecer, vai chamar os assessores. Obviamente que estão procurando alguém para culpar por isso tudo. E quem de fato deve, nunca vai ser responsabilizado. Luiz, vamos parar de dedos e vamos falar a realidade, né? Porque a ideia aqui do quadro é a gente conversar sem atacar ninguém. Mas que realmente o presidente Jair Bolsonaro ele se coloca, no mínimo, no papel de omisso, se coloca, né? Porque de verdade, se ele realmente era aquele homem que gritava, inflamava, desrespeitava jornalistas, né, e a imprensa de um modo geral, que estava cumprindo o seu papel, ele deveria vir a público e se posicionar a respeito desse suposto presente. Porque, vamos ser sinceros, ninguém sabe, ele não se dê, nem o governo pegou e disse se foi o próprio governo que presenteou o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra coisa também que fica aí nas entrelinhas é que ele tentou por 8 vezes colocar essas joias de uma maneira legal dentro do Brasil. Tem alguma coisa, no mínimo, errada envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que não se manifesta, não se posiciona, nem o governo também da Arábia Saudita. Será mesmo que foi o governo que presenteou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seria algum favor de algum multi-empresário bilionário que patrocinou alguma coisa para este ex-governo? A gente tem que pegar e colocar os pingos nos is e de verdade, o Brasil, o novo governo atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria, no mínimo, condecorar esse funcionário que realmente fez o papel dele de uma maneira digna, ao contrário do chefe dele, que tentou omitir essas joias. Tem coisa errada aí e muito grave, né? Então, quando a pessoa trabalha direito, ela tem que ser enaltecida, né? Porque ele não ganha um terço do que o chefe dele ganha, né? E outra, muitas pessoas estão questionando na internet por que a ex-primeira-dama não veio com as joias no pescoço para entrar, né? Porque de qualquer maneira chamaria atenção, né? São joias como, por exemplo, a Hebe Camargo usava, são coisas gigantescas, lindas, que certamente qualquer jornalista, qualquer pessoa ia achar estranho quando ela passasse no detector de metais e assim por diante, né? Existe uma série de coisas que envolve essas joias e que de verdade não tem que colocar bode expiatório. Quem errou tem que pagar. O ex-presidente Lula não pegou e foi absolvido por aquilo que não foi provado? Entendeu? Então, acho que é assim. Se realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve nada, ele já deveria não esperar o visto dele vencer, vir para o Brasil, se posicionar como um cidadão que ganhou um presente. E outra, que é importante, quando um presidente vai para um outro país e vai presentear aquele presidente, ele troca o quê? O que o Brasil é conhecido? Pela cachaça. São outros presentes que a gente dá. A gente não dá joia de 16 milhões. Né? Tem marido que não consegue dar um anel de 3 mil reais para a esposa a vida toda. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu estou falando de gente simples, né? Que é trabalhadora, que não vive do dinheiro alheio. Isso é uma outra história. Mas são pontos que a gente tem que repensar aí a respeito do ilibado ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ele se cala, ele está se omitindo. Ele não fala nada, então ele está se omitindo. Alguma coisa de muito podre nesse negócio tem. E a primeira-dama não veio com isso usando, porque ela não estava lá. Foi o ministro que trouxe esses presentes. E pode ter certeza, Fábio, e quem nos assiste, esse não é um presente do governo
Saudita. Esse é um presente de uma grande corporação, de uma grande empresa que tinha interesses aqui em alguma coisa aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu falo, estão procurando um assessor para assumir uma culpa que não é dele. E isso não é correto. Então essa comissão de ética precisa ser transparente. Só para a gente finalizar esse assunto, porque esse assunto me deixa nervoso, é assim, quando a gente fala de joias, e principalmente de diamantes, diamantes é uma das pedras mais bem valorizadas na face da Terra desde que o mundo é mundo, ela não perde o valor. É diferente do ouro que oscila por conta da bolsa e assim por diante. Né? Então, assim, esse dinheiro aí, ele está realmente parecendo, ele veio para alguma outra coisa que é muito maior daquilo que a gente está vendo. Né? E agora querem colocar literalmente no dos assessores de alguém e assim por diante. Como acontece no nosso país, sempre a culpa é daqueles que são menores. E muitas vezes não são os menores os culpados, são os grandões. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Bombeiros encerram buscas após deslizamento em Manaus. 4 crianças e 4 adultos morreram. Os bombeiros encerraram na manhã desta segunda-feira, hoje dia 13, as buscas por vítimas de um deslizamento na comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus, segundo as autoridades. 8 pessoas morreram, 4 adultos e 4 crianças. O deslizamento ocorreu na noite de domingo ontem, dia 12, quando chovia muito, e atingiu 9 casas, segundo o Corpo de Bombeiros. E aí, Luiz, como que você vê esse deslizamento em Manaus? Mais uma tragédia, e a natureza, ela não escolhe local ou região. Acabei de falar, chove muito na nossa região nesse momento, todo cuidado com a nossa vida é pouco. E lá em Manaus não é diferente. O que aconteceu em São Sebastião, quer dizer, se for verificar, tem muita irresponsabilidade das prefeituras locais, dos prefeitos, que não estão olhando para isso. Estão deixando as pessoas à mercê da própria sorte. E nós, como cidadão, continuamos desmatando o nosso país, contribuindo para essa alteração da natureza, esses vendavais, essas chuvas fortíssimas que estão acontecendo. Então vamos valorizar a vida, vamos se precaver. As prefeituras que façam o trabalho delas, que é para trabalhar para o povo. Manaus é uma cidade tão rica, é tanto dinheiro público que tem na cidade de Manaus, Zona Franca e um monte de coisa, e não olha para a população mais carente, para a população que não tem onde morar. Então basta. O senhor presidente determina que as prefeituras façam o papel dela, que é cuidar da população de cada cidade. Divida a responsabilidade, exija. É o mínimo que a gente tem que fazer dessas pessoas que estão ganhando seus salários para não fazer o seu trabalho. E lembrando sempre que prefeito, vereador, presidente, governador, deputado, senador, é empregado do povo brasileiro. Foram eleitos para defender o povo lá, fazer as leis para facilitar a vida do povo, para preservar a vida. E pelo contrário, fazem leis para facilitar a vida deles, para preservar o clã deles lá, para cada vez ter mais fundo monetário guardado em nome deles, e a população que se dane. Chega, quantos mais precisam morrer para se tomar uma atitude nesse país? Aqui fica a nossa indignação com isso tudo, e nossos sentimentos à família, aos seus entes queridos lá em Manaus. Com certeza, os nossos sentimentos de toda a Rede América TV e do programa de ter feito. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. PL decide testar potenciais de Bolsonaro e Michele em pesquisa interna. O PL decidiu testar os capitais políticos e eleitoral de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro após os primeiros meses do governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O partido encomendou um levantamento para consumo interno. A expectativa é de que ele seja finalizado até o final deste mês. A pesquisa será a primeira feita pelo partido após a vitória de Lula e o anúncio de que Michele será a presidente do PL. Segmento feminino da legenda. E aí, Luiz, como que você enxerga essa
pesquisa realizada de forma interna pelo PL. Você acha que tem lados positivos a ser ditos a respeito do presidente Jair Bolsonaro, que um dia antes da posse do Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil, né, ele pegou e catou um avião e foi para Orlando, desembarcando lá por volta de 20 da noite? Olha, o PL é um partido constituído, segue o que diz a Constituição brasileira, mas eu acho que não tem muito a agregar, a saber. Quando o ex-presidente se omite de um monte de coisa, quando ele se esconde, quando ele não se defende, não tem muito o que falar. Qual o ganho, qual o poder de Michele Bolsonaro? Não dá para mensurar. Porque até os diamantes que ela poderia capitalizar estão presos. Então não tem muito o que dizer. Então o PL divulga ainda, vai fazer um trabalho, mas eu não sei qual é o intuito. Eu acho que construa-se um novo nome, busque-se uma nova liderança. Não vamos repetir o enredo, remexer o que já não presta. O que já teve a oportunidade, teve a chance de fazer algo diferente e jogou no lixo. Pelo menos assumisse, fiz isso, eu determinei, eu disse. Agora temos lá um ex-ministro da Segurança preso, que todo mundo sabe que é um laranja, está assumindo uma bronca, está segurando lá, e o nosso ex-presidente fugiu. É muito feio isso. O que vai ficar para a história? Qual o ganho dele em querer? Tô de férias, estava com a cabeça muito quente, muito nervoso, precisava refrescar a memória. Refresca aqui. O nosso país é aqui, não é lá. Os nossos problemas são aqui, não são lá. Agora, eu gostaria de saber se o salário dele, como ex-presidente, é o suficiente para ele viver lá, ou às custas de quem ele está vivendo lá. Será que não é o dinheiro do povo brasileiro? Eu acho que, eu particularmente não tenho dúvida. Agora eu deixo a pergunta no ar, hein? Para as pessoas e para os membros do PL, que vão avaliar esse poderio do ex-presidente e da ex-primeira-dama, eles têm que avaliar, olhar com o olhar do povo. E não olhar da maneira que eles querem ver, ou repassar para a população o que eles querem. Acho que tem que ser gente da gente. Constrói-se uma nova liderança, trabalhe-se, coloca. Tem tanta gente que está imbuída em fazer o bem, que não precisa do descaminho para nada, que não precisa da imprensa para nada, precisa trabalhar. E aquilo que é bem feito, a imprensa vai divulgar. E aquilo que é mal feito, a imprensa vai cobrar. E você se revolta, você xinga um, xinga outro, e não assume as consequências do seu mal feito, do seu trabalho, que não era para ser assim, e desvirtuou tudo. Quer dizer, desestabilizou o país todo. E agora está aí, assuma a culpa daquilo que fez. 0 operadora 11 983 84 14 66. Vamos a mais uma notícia na tela. Plataformas de loteria virtual defendem norma que pode gerar 64 milhões. Um estudo da Faculdade Getúlio Vargas, projetos encomendado por uma associação que reúne empresas e mediadoras de loteria esportiva online, indica que a arrecadação de impostos sobre esse setor pode crescer 140% em um ano, caso haja uma regulamentação. As intermediadoras funcionam como uma plataforma que conecta a lotérica da Caixa Econômica Federal ao cliente. Essa plataforma digital atrai um público porque permite que o cidadão faça uma aposta fracionada, pagando menos que o mínimo exigido pela Caixa de R$ 30 por aposta. E aí, Luiz, como que você vê esse projeto? Antes tarde do que nunca. Isso já devia estar regulamentado há um bom tempo. A gente sabe que sites de apostas ganham horrores de dinheiro sem pagar um centavo de imposto aqui, E olha, só para exemplificar, a Argentina, pelo menos há uns 5 anos, já regulamentou a aposta lá. E nós aí estamos estudando, fazendo estudos. Então, como estamos atrasados? E quem perde com isso? Aquela parcela da população que depende de que o governo faça parte dele. Que o governo dê estudo, que o governo dê segurança, que o governo dê
médico, hospitais, remédios, vacinas. Então, essa parcela da população que acaba perdendo. Agora, o estudo já deveria estar fazendo, deveria ter adiantado isso aí. Ó. Vários países do mundo já têm já as suas leis, suas diretrizes para essas apostas. E nós aqui estamos perdendo dinheiro, enquanto pessoas de fora estão ganhando dinheiro, mais dinheiro aqui, ficando riquíssimas aqui. E agora, quando o governo instituir, legalizar esse tipo de aposta, essas empresas vão embora para outro país onde não está legalizado. Aí o governo, como sempre, perdendo. Dois. Ok, Luiz, obrigado. Vamos com mais uma notícia na tela. PM prende artista que matou fotógrafo a facada em festa em apartamento em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo prendeu no último domingo, ontem, dia 12, o artista Vinícius Eduardo Santos Saavedra, de 23 anos, investigado por assassinar a facadas o fotógrafo Felipe Ari de Souza, o Terremoto, de 25 anos, após uma festa dentro de um apartamento no centro de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira, dia 8, no 14º andar do prédio onde Vinícius morava com a namorada, na Avenida Ipiranga. O caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil. E aí, Luiz, como que você vê esse crime? Mas um absurdo. Esses jovens que não têm parâmetro, não têm limites, é uma vida ceifada. Terremoto, vou falar o quê? Esse artista, Saavedra, para mim agora é um bandido, um criminoso, tem que pagar pelo crime que cometeu. Agora, a Polícia Civil fez o trabalho dela, a Polícia Militar também, que é o judiciário realmente julgue e condene aquilo que ele deve, que ele pague. Agora eu vou falar o quê? São famílias destruídas, tanto da parte de quem morreu ou da parte de quem matou. Né? O sofrimento desmedido por uma festinha, por uma balada incoerente, fora da proporção normal. Vamos valorizar a vida, o bem maior que temos. O cara era um artista, tem um dom, outro era um fotógrafo, tinha uma carreira pela frente, e agora onde estão? Um no caixão, o outro na cadeia. O que sobrou? As famílias chorando. Então, vamos rever isso, nossas atitudes no dia a dia, vamos pensar antes de ir para uma balada, e com quem estamos e o que estamos fazendo lá. A vida é mais importante. Agora, o que estaria por trás, né? Será que teria droga envolvido esse assunto? Será que teve sexo, alguma coisa do tipo? Bom, a perícia vai mostrar para a gente o que houve. Vamos aguardar. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Queda de investimentos, menos crédito e desemprego. Os efeitos negativos dos juros altos para a economia. A alta dos juros traz consequências negativas para a economia, como encarecimento do crédito para pessoas físicas e empresas, gerando dificuldade em investimentos e contratações neste cenário, como em um efeito dominó. Perdão. Pode acarretar aumento do desemprego e a redução do ritmo da atividade econômica de forma geral, segundo especialistas consultados pela CNN. E aí, Luiz, como que você vê essa notícia? Olha, a gente está vivendo na economia do país um momento muito importante, um momento de definições. E, de verdade, eu torço para o presidente da República e o ministro da Economia encontrar o caminho, colocar o Brasil nos trilhos, que a indústria, o comércio está sofrendo muito. E a população em si, cada dia que passa, está menos dinheiro no bolso. O poder de compra está caindo do dia a dia. É a alta dos preços, os juros lá em cima, estratosféricos, e nós não podemos planejar nada para o amanhã, é somente o hoje. Então, de verdade, eu espero do nosso presidente e do Ministério da Economia uma saída. Já deram o primeiro passo em reabilitar o crédito do cidadão. Isso é um grande alento para a indústria e para o comércio. E as pessoas voltar a ter uma vida, poder comprar, poder consumir. Agora, não adianta se não controlar a inflação.
Não adianta se não ajustar os preços de combustível. Se não adianta se não fazer a reforma tributária. Porque só assim voltará a economia a andar, voltará a ter emprego, as pessoas terem dignidade para sobreviver com o dinheiro que ganham, com o salário que ganham, e o governo tem que tomar rapidamente as atitudes, algo sensato e que seja plausível. É um plano, um projeto que daqui a 6 meses não esfarele. Que não adianta ficar dando ajuda daqui e dali. Ó. Não vai resolver o problema nunca. Agora chegou a hora de se tomar uma decisão. Eu estou otimista com o ministro Haddad quanto à condução da economia no Brasil. E de verdade torcendo para ele dar certo. 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Congresso quer pagamento de 13º para o Bolsa Família, apesar de resistência do governo Lula. Deputados e senadores querem alterar a medida provisória do governo federal que recriou o Bolsa Família para fazer com que as famílias atendidas pelo programa recebam o pagamento do 13º. O executivo garante que não vai repassar uma parcela extra aos beneficiários. O 13º foi pago apenas uma vez em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro do PL. Segundo a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, parcela extra não faz sentido para o Bolsa Família, porque o programa é de assistência e de complemento de renda, e não uma remuneração salarial. Você concorda, Luiz? Concordo plenamente com o presidente da República. Eu acho que o Congresso não tem que criar mais uma parcela, que isso aí simplesmente estão trocando por votos, medida eleitoreira. O Congresso tem que se preocupar em criar oportunidades para essa parcela da população trabalhar. Então, o presidente está certíssimo e a medida dos deputados e senadores é unicamente, exclusivamente eleitoreira. Por que não faz um projeto para dar trabalho para essas pessoas? Eu sempre costumo dizer, você não dá o peixe para a população, você ensina a população a pescar. É muito mais assertivo. O presidente mantém a postura firme, porque o caminho é exatamente esse. Não é dando mais uma parcela que vai resolver o problema. Cria-se oportunidade, cria-se uma nova tarifa fiscal para empresas que gerem emprego para essa população. Que esse povo quer trabalhar, ele não quer ajuda, ele não quer esmola, ele quer trabalho. E os senadores e deputados fazem o papel deles. Eles estão caçando votos já muito antecipadamente. E não é assim que funciona mais. 0 operadora 11 983 84 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Mpox, vacina contra a doença começa nesta segunda-feira. A partir desta segunda-feira, dia 13, a vacinação contra a Mpox, a doença a doença antigamente chamada de varíola dos macacos, deverá estar disponível em todos os serviços de vacinação do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, nessa primeira fase da campanha, a imunização focará em grupos de risco para as formas graves da doença, como pessoas que vivem com HIV/AIDS e profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus. E aí, Luiz, como que você vê essa vacinação a partir de hoje da Mpox para o grupo mais vulnerável? Mais uma vez, parabéns ao Ministério da Saúde, à Anvisa e ao governo federal num todo que está disponibilizando isso. Basta a nossa população, aquelas pessoas que estão dentro desse risco todo, e procurarem e tomarem sua vacina. O governo está fazendo a parte dele, o Ministério da Saúde fazendo a parte dele, que é disponibilizar os imunizantes para a população. Então vamos fazer a nossa parte, vamos valorizar a nossa vida. É mais um vírus que está circulando por aí e que atinge determinadas pessoas que estão em risco ou com algum problema, com alguma comorbidade, que o risco é maior. Então vamos tomar a vacina, vamos aproveitar que está sendo disponibilizado, fazer o nosso papel. Preservar a vida também é uma obrigação nossa.
evitar de sermos atingidos por uma doença, uma moléstia, uma pandemia, também é uma obrigação nossa. E quando o nosso governo disponibiliza, façamos a nossa parte, que é só ir na posição de tomar vacina. Fica aqui o recado. Não nessa, como a bivalente também. Está disponível? Vamos lá tomar vacina. Quero agradecer demais a presença do meu querido amigo, irmão, empresário Luiz Camargo, que está sempre em nossos programas às segundas, quartas e sextas, com assuntos do cotidiano, sempre com uma linguagem do povo para o povo. Você pode seguir ele nas redes sociais através do Luiz Camargo, _oficial. Luiz Camargo, _oficial. Ali sempre tem alguns recortes de falas do Luiz e você pode, inclusive, interagir com ele. Vale muito a pena. Não é isso, Luiz? Isso mesmo. Confere lá que sempre tem alguma coisa mais relevante que a gente acaba publicando lá. E, Fábio, uma grande semana para você, tá? Que se inicia hoje. Que a chuva cesse, diminui, que tem muita chuva. Tá? Uma grande semana na nossa equipe de produção. E a todos aqueles que nos assistiram, foi mais um privilégio estar aqui novamente, falando dos assuntos do cotidiano, com a voz do povo para o povo. Se cuide, tome suas vacinas e fique com Deus até quarta-feira. Valeu, meu querido amigo e irmão empresário Luiz Camargo, direto de Piracaia, interior de São Paulo. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de ter feito. Até já.